Bom, pessoal, vocês estão vendo que o tema do antipetismo é um tema complexo, é um tema longo, a gente pode desenvolver muito. Esse vídeo ele ficou um vídeo grande, mas eu estou dividindo em várias partes, tá? Quem chegou até aqui já assistiu as partes anteriores desse tema, desse vídeo. E o que nós vamos fazer agora é tentar concluir o tema, não é um tema que se esgote, né? Mas nós estávamos debatendo aqui nos bastidores como concluir esse tema, né? A gente considera importante entender esse papel do antipetismo, como que isso chega no lawfare, como que isso chega numa condição em que Bolsonaro está na liderança atualmente e as pessoas não se prestam, ou não tentam debater a proposta política, né? Então a gente está tendo uma perda no debate da proposta política causada por toda essa condição. Eu vou passar a fala para o Marco e para o Renato Caroba e a gente vai tentar concluir todo o andamento dessa construção, desse raciocínio. Bom, eu penso assim, que depois de todo esse histórico que nós fizemos, o que a gente pode concluir nesse ponto ainda histórico que nós estamos vivendo agora, 2018, em que ponto chegou o antipetismo, é que assim, é impossível para a sociedade ser, ao longo de tantos anos, bombardeada por informações diuturnamente, no sentido de que os males do Brasil foram produzidos pelo PT. Só que não se diz quais são os males do Brasil. O PT acabou com o país. Mas como acabou com o país, nós tivemos uma ascensão social e a gente está vivendo esse momento até agora. Que apesar de todos os problemas de crise, nós tivemos de 2002, que foi o início da gestão petista, até agora, nós tivemos uma ascensão social. E ninguém explica. Então, acabou com o país, os males do Brasil, o PT é corrupto, mas existe um livro do Gessé Souza, que fala da elite do atraso, onde ele diz o seguinte, que a população brasileira só consegue ver a corrupção do outro. A população brasileira não consegue se identificar. A hora que vem a imprensa e faz esse bombardeio e fala corrupto é o PT, para a população está tudo certo. Dentro da psicologia, eu vou entrar um pouquinho com uma contribuição da psicologia e da psicanálise. A gente entende que, por exemplo, se você tem um determinado grupo com interesses e você quer desviar a atenção desses interesses, é interessante você achar um bode expiatório. Perfeito. Você joga tudo no bode expiatório e os outros que estão, sei lá, com seus interesses escusos, ficam livres. Né? Você joga tudo. Tanto é que quando a Dilma, né, isso chamou muito a atenção, eu lembro de muitas notícias nesse sentido, quando a Dilma sofreu o impeachment, na mídia internacional, o que chamou a atenção é que quem votou contra a Dilma tinha processos jurídicos, estava envolvido com corrupção, etc. e tal. Então, transformar ela em bode expiatório liberava todo mundo dos seus próprios crimes, ou né, das suas irregularidades. Tem um menino inteligente, viveu nos anos 60, chamado Joseph Goebbels, né? Foi ministro da comunicação do Hitler. Né? Ele usava isso com uma perfeição gigantesca. O bode expiatório eram os judeus, né? É o outro. E eu sou aquele que vai fazer com que esse bode expiatório não produza mais esse efeito nocivo. Né? Se Goebbels fosse vivo, ele estaria vibrando agora com o que acontece nessa eleição. Né? Ele estaria vibrando. Porque o bode expiatório é qualquer um que fale em nome do PT, qualquer um que queira discutir. Não há discussão por conta disso. Porque essa narrativa, né, Renato, ao longo desses anos todos, não tinha como produzir um efeito diferente, né, para uma parte da sociedade. A gente não pode esquecer que esse Nordeste que é tão criticado, mas esse Nordeste não entra nessa narrativa. Por que não entra na narrativa? Voltamos à luta de classe. O Nordeste sabe exatamente como ele era e como ele está hoje. Então o nordestino, não é que o nordestino fica aceitando esmola, isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Né? As pessoas aqui do Sul e do Sudeste não entendem o que é passar fome. Né? Quem fala isso, quem chama esses programas sociais de esmola, é porque não sabe o que é passar fome. Né? Então a gente tem que parar um pouco com isso.
Mas esse pessoal daqui que critica tanto, mas por quê? Porque dessa vez o bombardeio é tão grande, o bode expiatório foi criado, foi gestado e foi alimentado de tal forma que não há como não odiar isso. Eu já vi, tá, assim, pessoas da direita, tá, amigos mesmo, colegas da direita, que conseguem reconhecer a necessidade do Bolsa Família, por exemplo, em certas regiões, seja do Nordeste ou em comunidades mais populares, mas mesmo reconhecendo isso, a pessoa não sai do antipetismo. Ela diz que o PT está tentando, ela reconhece a necessidade da política pública e ao mesmo tempo diz que o PT está comprando. Então, assim, a narrativa construída ao longo do tempo, como o Tanoeiro comentou aqui, o Dr. Tanoeiro comentou, ela vem se fortalecendo e aí, com a ajuda do judiciário, da imprensa e tal, ao ponto de que hoje é quase que para você ser aceito, né, em determinados grupos, né? Você não pode dizer que se você é de esquerda ou você é do PT, senão você não é aceito naquele grupo. Então meio que virou até uma certa moda, né? Isso. É moda você ser antipetista. Então, e mesmo que você não entenda absolutamente nada, porque você não, é isso que o Dr. Tanoeiro comentou, você não sabe dizer quais foram os benefícios, os malefícios do governo do PT. Ah, o PT quebrou o país, então vamos apontar aqui qual foi a quebra. Que quebrou. Ah, mas o PT não fez nada, né? O PT não fez nada para quem mais precisa quando a ascensão social se deu nos governos do PT. Então, assim, é de uma contradição muito grande. Mas o fato é, a narrativa, ela foi colocada e ela precisa, ela está sendo reproduzida ao ponto de virar moda, né? Cultural isso. Ao ponto de você chegar num momento crucial que nós estamos vivendo agora nessa eleição, você não querer debater o país. É simplesmente assim, o fato do outro ser do PT já é o suficiente para não querer a tua candidatura. Independente do que o outro tenha para oferecer ou que não tenha para oferecer, que é o caso, né? Então, assim, essa é a maior preocupação, porque você pode discordar do posicionamento político, ideológico, de todo qualquer partido, mas num momento como esse, eu acho que é muito importante que tenha debates. Debate no sentido do que você pensa no país, daquilo que... Não, basta apenas você rotular, botar uma estrela no peito do outro candidato, que tem mesmo a estrela no peito, é bem verdade, porque você não precisa apresentar mais nada. Então, assim, ele tem uma estrela no peito, eu não tenho nada, então eu posso ser candidato a presidente. Do ponto de vista psicanalítico, isso que você acabou de falar que acontece, né? Mas do ponto de vista psicanalítico, isso cria uma estrutura de discurso que nós consideramos psicótica. Né? A psicose é um tipo de condição em que você sai da realidade, é uma construção discursiva delirante, é totalmente delirante a construção discursiva. Né? Lembra elementos da paranoia, né? Então você cria um inimigo que todo mundo tem medo, né? E isso faz com que a pessoa tome decisões irracionais. Isso é uma técnica de psicologia de massa para nós, que foi usada muito no nazismo e está sendo usada agora. Tanto, isso é confirmado assim, do que você está falando, Adalberto, porque você percebe que neste momento as chamadas fake news estão fazendo uma força tremenda. E por quê? Porque as pessoas não param para pensar. Tudo aquilo que você colocar num vídeo, desde que seja anti-PT, aquilo cola rápido. Independente, pode ser a mentira mais absurda possível. Você pega assim, vídeos toscos, né? Você vê que foi editado, você vê coisas que qualquer pessoa que parar um pouquinho para analisar o conteúdo, a fala, a frase, a montagem, mas não se dá o trabalho ou não tem a condição de analisar, de pensar, de raciocinar sobre aquilo que está assistindo. Basta que tenha algo contrário ao PT, ou seja, basta que seja o antipetismo se manifestando ali, seja qualquer coisa a gente já multiplica. Eu quero só contar aqui rapidinho. O cara postou um vídeo do Lula, numa entrevista, numa palestra na executiva do PT. E o vídeo ele foi editado de uma forma que ele fala algo assim, as pessoas precisam se filiar ao PT para defender o nazismo e o fascismo. O vídeo foi editado porque desse essa conotação. Mas assim, o cara mandou o vídeo e eu estava nessa reunião. Eu estava no plenário. Eu falei, não, ele não falou isso, eu estava lá. Foi no Hotel Braço, na Martins Fontes, aquela reunião. Não, não estava. Eu falei que não, mas não é possível, eu estava lá, eu não ouvi isso. Aí eu mandei o vídeo completo pro rapaz. Ao invés dele falar qualquer coisa, foi mal, eu achei que tivesse, foi engano e alguma coisa, me enganei, então não. Aí logo, e isso aqui? Aí já muda o discurso, né? Então assim, porque não,
Não basta, tem que ser algo... Mexe em partes irracionais da pessoa, gente. Tem uma técnica, tá? Assim, tudo isso tem um entrelaçamento, tá? Tem um entrelaçamento entre antipetismo, o que foi explicado sobre o lawfare, sobre uma técnica de psicologia de massas, tá? Que mexe no irracional das pessoas. E eu incluo também o contexto geopolítico. Porque você não consegue ter tantas mensagens de WhatsApp no Brasil inteiro alienando as pessoas sem ter uma estrutura financeira por trás bancando tudo isso. Né? Então, a gente comentou um pouquinho da questão geopolítica, de interesses internacionais em recursos nacionais, em recursos do nosso país. Né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, esses interesses internacionais, eles acabam atuando para desestabilizar um governo, uma política que defenda interesses nacionalistas, interesses de preservar nossos bens, nossos recursos. Tá? Então, você tem um investimento muito forte, financeiro, em cima dessa estratégia de lawfare, em cima dessa estratégia de disseminar fake news, para desestabilizar, causar uma confusão mesmo, né? E abrir espaço para um outro sistema político, para um outro governo que esteja alinhado com esses interesses internacionais. Mesmo usando o viés de patriotismo, né? Isso. Porque aí você tem as falácias, né? Típico do fascismo. Né? Típico do fascismo. Quando a gente fala que de um lado há alguém que com todos os defeitos que possam existir faz o jogo democrático e do outro lado tem um fascista, é o fascismo clássico. O que nós temos hoje no Brasil é o fascismo clássico. E eu costumo dizer, né, e repito aqui para todos os amigos, que se o antipetismo da pessoa ele é maior do que o antifascismo, então ela acaba se tornando fascista. Isso incomoda, algumas pessoas ficam bravas com essa fase. Mas é só você pegar e analisar. Eu tenho o petismo, que é a preferência partidária, né? O PT é um partido. E tem o fascismo, que não tem nada a ver com partido. Né? Não tem nada a ver com partido. Então, se eu tenho o petismo e o fascismo, eu tenho que fazer uma escolha, porque no segundo turno é isso. Se eu abandono o petismo, se eu falo assim, esse eu não quero, eu estou escolhendo o fascismo. Então, naquele momento, eu me torno fascista. Ainda que eu não seja. Concordo com o Boulos, que fez uma declaração agora, que é um erro chamar todos os eleitores do Bolsonaro de fascista. Concordo com ele. Mas naquele momento que ele faz essa escolha, ele está escolhendo o fascismo. Você escolhe o fascismo. Eu até acho que, assim, eu ainda vou fazer no futuro um vídeo explicando o fascismo, mas o fascismo ele não é um conceito estanque. A pessoa ela pode ser mais fascista, menos fascista, ter alguns elementos do fascismo. Né? O ser humano ele é complexo, eu sei disso até pela questão da psicologia, mas é inegável que essa candidatura do Bolsonaro, que se alimenta no antipetismo, tá? Eu não sei se eu falei aqui no vídeo, mas nas conversas de bastidores eu assisti uma live inteirinha do Bolsonaro. 80% do discurso do Bolsonaro não é falando de propostas, é atacando o PT, então é uma candidatura baseada em antipetismo, em fake news, né? Então, assim, é inegável que essa candidatura do Bolsonaro tenha elementos discursivos fascistas. Né? E tem pessoas que têm um grau maior de fascismo, outras que têm um grau menor. Entendam isso, tá, gente? O simples fato da pessoa ter um preconceito, mínimo que seja, contra negros, contra LGBTs, contra um machismo contra mulheres, isso são elementos fascistas. Se você tiver um pouquinho disso dentro de você, você já tem um pouquinho de um elemento fascista. Você pode não ser um grande fascista, mas já tem um pouquinho desse elemento. Né? Então, assim, para mim é inegável que essa candidatura do Bolsonaro tem elementos fascistas, sim. E aí você pega, né, eu acho que você pega a declaração daqueles líderes da Ku Klux Klan. Isso. Quando você pega um cara daquele e se diz que se sente... Ele soa como ele nós. Soa como nós. Essa foi a frase referindo a Bolsonaro. Eu, sinceramente, eu falei com um amigo, um colega, né, que vota fazendo mensagem, mandando apoio para o Bolsonaro na internet, eu falei assim, olha, se você conhecesse o que é a Ku Klux Klan, e se você não se indignar, eu acho que você deve votar no Bolsonaro mesmo. Sabe? Ele é o seu candidato. Ele é o seu candidato. Porque se você não se indignar com isso,
ele é o seu candidato mesmo, não precisa mudar de voto não. A própria Ku Klux Klan falou isso. Um dos líderes da KKK, da Ku Klux Klan, ele disse o seguinte, se referindo ao Bolsonaro, ele soa como nós. A frase dele é essa, ele soa como nós. Agora, o Fernando Holliday, o vereador aqui de São Paulo, disse que é negro e LGBT, disse que a Ku Klux Klan é de esquerda. Olha só que coisa. De novo, é a mesma estratégia de criar um bode expiatório, tá, gente? Então, e diante dessa quantidade de fake news e essa falta de raciocínio, né? O que tem de gente reproduzindo essa bobeira, né? Porque e vocês veem, é um dos criadores, né, Adalberto, do nazismo ser de esquerda, agora a Ku Klux Klan também é de esquerda. Eles são os meus criadores. Então vocês percebem o discurso delirante, de novo, o discurso psicótico, tá, gente? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, a gente falou bastante, tem bastante conteúdo, agora eu vou ter um trabalho de editar esse vídeo, colocar aí no ar para vocês, né? E eu vou passar a palavra para os meus companheiros para a gente se despedir. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Deu uma contribuição muito grande pro canal. Eu prezo muito pela qualidade de conteúdo do canal. Então eu consegui trazer 2 convidados que trouxeram bastante conteúdo, de bastante qualidade. Então desde já eu quero agradecer pela contribuição e passo a palavra para vocês, Marco, para vocês se despedirem. Não, sou eu que agradeço, né, Roberto? Espero que as pessoas aproveitem, né, na verdade foi um grande bate-papo que a gente teve aqui, né, esses espaços são muito importantes, né, e eu só queria dizer uma última coisa, e aí, eu sou paulista, né, nascido, né, na cidade de Suzano, no estado de São Paulo, e tenho que confessar para vocês que eu não me orgulho disso, não me orgulho disso. Porque o que a gente vê hoje da consolidação do antipetismo, na verdade, é a consolidação do antilulismo, mas não como um processo. Do antilulismo por tudo aquilo que o Lula representa. O povo do Sul e do Sudeste tem que compreender isso, ainda que seja doloroso demais. E veja, eu não estou generalizando, mas é que o foco disso existe aqui. Existe uma ojeriza do povo dessas regiões, das pessoas dessa região, existe uma ojeriza daquilo que o Lula representa. O Lula representa o cara que vem lá, o retirante que vem lá do Nordeste, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter onde morar, e chega aqui e ele é bem sucedido. O Lula representa a empregada doméstica que não se submete mais a trabalhar do jeito que o patrão quer, por uma merreca no final do mês. O Lula representa o filho dessa empregada doméstica que antes mal conseguia concluir a 4ª série e hoje, onde já se viu esse menino, filho da empregada doméstica, ele faz faculdade junto com o filho do patrão. A empregada doméstica tem um celular igual o celular do patrão. Isso é um absurdo para na cabeça dessas pessoas. Nós estamos falando disso, gente. É disso que nós estamos falando. Tá? O Bolsonaro é um imbecil, é um instrumento desse ódio que a gente tem da possibilidade da igualdade. Desse ódio que a gente tem, né, de ver terminado, ou então ver amenizada essa luta de classe que a gente tem. Então a gente precisa parar e raciocinar. Ainda há tempo, ainda há tempo. No dia que nós estamos gravando isso, o segundo turno ainda não aconteceu, a eleição ainda não se deu. Ainda há tempo. Entenda o seguinte, que com todos os defeitos que o PT tem, com todos os problemas que o PT teve, com todas as irregularidades que alguns membros do PT e não o partido cometeram, isso é preciso ser dito, ainda assim o PT faz o jogo democrático. Se o PT for eleito no dia 29, a partir do dia 30, você vai poder falar mal do Fernando Haddad. Essa garantia nós não temos com o outro candidato. Então, abandone um pouco esse seu preconceito, abandone esse ranço, entenda, consiga entender a dor do outro, consiga entender o outro como um ser humano e vá votar pensando no que a gente pode querer para o nosso país. Esqueça isso. Esqueça todo tipo de preconceito e vote sem ele. Como o Renato disse, que se, apesar de tudo isso, o que você
entender que é correto. É o preconceito contra o negro, contra o pobre, contra o nordestino, contra a mulher, contra o indígena. Se tudo isso, se depois de tudo isso você entender que você pensa assim, então o seu candidato não pode ser outro, tem que ser o Bolsonaro mesmo. Mas eu tenho certeza que esse vídeo nosso, isso vai servir para uma reflexão. E agradeço tremendamente a paciência de todo mundo. Bom, doutor, primeiro eu quero agradecer ao professor Adalberto, é sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês. Agradecer aqui por estar ao lado do doutor Marco Tanoeiro, um amigo, e que faz uma fala tão esclarecedora aqui, um professor nosso aqui, uma satisfação, e dizer também que dá nossa preocupação, né? Eu acho que nós temos, depois dessa fala do doutor, a gente fica um pouco sem o que falar, mas nós não podemos perder a oportunidade de reafirmar a democracia no país. É isso que está em jogo. Nós não podemos perder a oportunidade de reafirmar a democracia, reafirmar os valores democráticos, reafirmar a importância que tem as instituições, cada um fazendo o seu papel. E isso, apesar de muitos falarem isso, né? Mas o PT, nós vamos virar uma Venezuela. Nós governamos há todo esse tempo. Se algum evangélico que assistem aqui o canal, que esteja vendo esse vídeo, por exemplo, mas o PT é uma ameaça às igrejas evangélicas. Verifiquem quantos canais evangélicos tinham antes do governo do PT. Sabe quantos, Adalberto? Nenhum. Nós tínhamos programas. Então, assim, se fosse qualquer medida nesse sentido, o PT já teria tomado. Qual foi a prova, que prova tem de que o PT teria qualquer ato nesse sentido, de interferir na religiosidade das pessoas? Então, assim, pelo contrário, o que você vê é uma abertura. Nunca se cresceu tanto canais evangélicos, nunca se cresceu tantas possibilidades de igrejas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que esse medo que as pessoas têm, ou que pregam, ele não se deu nos anos que o PT já governou. Nós tivemos a grande oportunidade, o Lula saiu com 87% de aprovação. Ele poderia tomar medidas mais drásticas contra determinados setores, não fez isso porque é um estadista, é um democrata. Então, assim, não deixe que esse medo, esse discurso, nos leve para algo que é sim, algo que já demonstrou durante um bom tempo que não tem respeito algum pela democracia e já se manifestou isso, né? Então, eu acho que nós temos a grande oportunidade de reafirmar a democracia, com todos, como bem falou o doutor Tanoeiro, com todos os defeitos que precisam ser criticados e cobrados e corrigidos do governo PT, com todos os defeitos que membros do PT, membros de governo fizeram e cometeram e precisam ser processados, condenados com o devido processo legal, sem o direito penal do inimigo, aquilo que manda a Constituição, ótimo. Mas é pela democracia que nós vamos manter as leis funcionando. Não vai ser um sistema político autoritário, sem respeito à Constituição, sem respeito aos valores democráticos. Então eu quero aqui fazer esse pedido para que a gente no dia 28 também reafirme não a questão do voto no Haddad ou o voto no Bolsonaro. É voto na democracia ou voto no autoritarismo. A escolha é tua e eu fico com a democracia. É isso aí, então. Eu agradeço mais uma vez pela entrevista que vocês concederam, por esse conteúdo de boa qualidade. Eu entendo que o canal Professor Adalberto Pessoa também está dando uma contribuição para vocês em casa refletirem através da entrevista e do conteúdo dos meus companheiros aqui, dos nossos companheiros. Tá? E eu agradeço a audiência, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal Professor Adalberto Pessoa, apertar o botão de sininho para vocês receberem todas as notificações do canal. Esse tema vai continuar ainda em outros vídeos, eu ainda vou produzir mais conteúdos até o dia das eleições, porque o canal Professor Adalberto Pessoa está comprometido em lutar contra o fascismo e a favor da democracia. Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado. E tchau!